Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes e destacando os jogos que aconteceram nesta segunda-feira no país do futebol. Na primeira divisão, apenas um jogo. A equipe do Corinthians enfrentou o Palmeiras, venceu pelo placar de 2-0. Com a vitória, o Timão agora ocupa a 13ª colocação. Tem 38 pontos conquistados, portanto, o Corinthians tentando se livrar do rebaixamento para a Série B da temporada de 2025. Nesta terça-feira, vários jogos vão acontecer na primeira divisão do Campeonato Nacional. A partir de 9h30 da noite, tem a equipe do Bahia jogando contra o São Paulo, o Botafogo jogando contra a equipe do Vasco da Gama no Clássico Carioca pela primeira divisão do Campeonato Nacional e o Internacional jogando contra a equipe do Criciúma. Tem também nesta terça-feira a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora vou passar um recado para você. A Puro Mel dispõe do melhor mel de abelha da capital alagoana. É uma delícia. Mel 100% puro, mel original, mel direto do apiário para você. Com destaque, inclusive, para o favo no mel, que é uma delícia e que está fazendo um grande sucesso. A Puro Mel dispõe também de deliciosos queijos de manteiga, queijo de coalho e a deliciosa manteiga do sertão. E como você faz o seu pedido? Muito fácil, pelo WhatsApp, o 82981231106. Você faz o seu pedido e recebe o seu produto em casa. Olha, na Série B do Campeonato Brasileiro, jogos movimentaram a noite desta segunda-feira. A equipe do Esporte Clube do Recife largou na frente e fez 1-0, mas tomou a virada da equipe do Operário. Perdeu por 2-1, teve um jogador expulso na hora da comemoração, ele já estava amarelado, recebeu o segundo cartão amarelo porque foi lá no alambrado e acabou prejudicando a equipe pernambucana, que tomou uma virada e fica mais difícil de conquistar o título, como também vê a sua situação meio complicada, ameaçada de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Tivemos ainda a vitória da equipe do Paysandu diante da Ponte Preta. Paysandu jogando na casa do adversário, na casa da Ponte Preta, venceu de virada pelo placar de 2-1. E também por 2-1 a equipe do CRB venceu a equipe do Ituano. Tomou 1-0 com o jogador o José Aldo cobrando o pênalti, o Segovia foi lá, empatou a partida 2 minutos após e no segundo tempo, já perto de terminar a partida, o Getúlio foi lá e deixou a vitória regatiana. É o segundo triunfo da equipe do CRB jogando fora de seus domínios na Série B do Campeonato Brasileiro desta temporada. Com a vitória, a equipe regatiana chega a 39 pontos e ocupa agora a 15ª colocação. O Paysandu praticamente se livrou. Com a vitória, foi para a 13ª colocação, tem 43 pontos conquistados. O CRB, agora nesta terça-feira, torce para um tropeço da equipe do Botafogo, porque se o Botafogo não vencer, ele permanece na 15ª colocação. Caso a equipe do Botafogo vença, aí o CRB acaba caindo uma posição, ficando na 16ª colocação. Lembrando que nesta terça-feira, 3 partidas serão realizadas. A partir de 7 da noite, tem o Amazonas contra a equipe do América, 9 da noite, Brusque e Botafogo, 9h30 tem Mirassol contra a equipe do Coritiba. Agora, falando especificamente da partida do CRB. Novamente não fez uma boa partida. O CRB até começou bem no jogo, foi dono das ações até os 15 minutos. Depois a equipe do Ituano foi equilibrando a partida, a gente percebe o nervosismo do time do CRB dentro de campo, inclusive recebendo vários cartões amarelos. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito dessa situação. Aí toma o gol, mas aí logo em seguida consegue o seu gol de empate. E aí o jogo ficou equilibrado, mas fraco tecnicamente. No segundo tempo, o CRB voltou um pouco melhor, mas também durou pouco, algo em torno de 15, 17 minutos. Aí o Ituano, mesmo sem muita qualidade técnica, você percebe que consegue tocar mais a bola com mais equilíbrio. E o jogo ficou lá e cá. O CRB criou algumas oportunidades, o goleiro da equipe da Ponte Preta foi um dos destaques do jogo, mas acaba que o CRB é pouco produtivo. Mesmo assim, fez o segundo gol e traz uma vitória super importante para Alagoas. A equipe regatiana, como já falei, chega a 39 pontos e aí vai tentando se livrar do rebaixamento. O CRB perdeu peças importantes para a próxima partida. Anselmo Ramon, por reclamação, acabou recebendo o 3º cartão amarelo.
Rian, que não foi bem na partida, também recebeu o terceiro cartão amarelo. E aí ainda teve o Darlisson, que mesmo sem ter entrado lá no banco de reservas, conseguiu ser expulso. O CRB, portanto, sem esses 3 jogadores para a próxima partida. No próximo jogo, o GG volta, porque cumpriu suspensão. E o técnico Hélio dos Anjos, em entrevista, daqui a pouco você vai acompanhar, já admitiu que a tendência é o Formiga voltar no próximo compromisso e também ter, talvez ali no setor de meio de campo, até o jogador Vinícius Barata podendo também aparecer. A equipe do CRB, depois da partida, teve inclusive a coletiva de imprensa do seu técnico Hélio dos Anjos. Falou da dificuldade no jogo e dessa vitória importante conquistada pelo time regatiano. Era um jogo de validade infinita, né? Não é nem jogo de 6 pontos, é um jogo que você estava decidindo praticamente uma temporada. Foi até nisso que eu bati para os jogadores. Lembra bem quando vocês chegaram no primeiro dia de trabalho, no primeiro dia de treino, e lembra bem que nós estamos há 20 dias para resolver a vida do clube e, consequentemente, resolver as nossas vidas, porque ninguém gosta de descenso, ninguém gosta dessa palavra rebaixamento. Mas o que foi mais difícil é que o Ituano jogou hoje totalmente diferente do que o Ituano jogou durante toda a competição. O Ituano é um time leve, é um time de mobilidade, sempre com 2 homens de flanco muito ágeis, e eles optaram por outra situação, né? Tudo que eu passei, tudo que nós trabalhamos em cima do Ituano, tornou-se diferente a partir do momento que saiu a escalação do Ituano. Sabia que ia ter essa ligação direta, porque ele tirou um articulador de dentro e colocou por fora, que no caso é o garoto 8, me fugiu o nome. Não sei se é o outro garoto. Zé Aldo. Zé Aldo foi fazer o lado direito, ele colocou 2 jogadores enfiados, 2 jogadores que trabalham muito bem a primeira bola. Isso ocasionou alguns problemas para nós, depois que nós acertamos principalmente o posicionamento do volante, porque nosso volante ficou sem função, sem um jogador, um articulador, e a ligação direta passava por cima dele. Vinha a disputa com os 2 jogadores bem agressivos no corpo a corpo, o Tony e o Salatiel, e essa bola começou a sobrar na frente de grande área para eles. Nossa estrutura defensiva entrou muito para dentro da nossa grande área. Eles empurraram meus 2 zagueiros para dentro da grande área. As 2 melhores chances que eles tiveram foi praticamente na linha de pequena área no primeiro tempo. Reposicionamos isso. Eu fiquei muito preocupado e saio daqui muito preocupado, porque você vai ter uma arbitragem de 41 anos de idade, experiente, e ter o comportamento que teve no primeiro tempo me assustou, me chamou a atenção. O comportamento do primeiro tempo com excesso de cartões amarelos, porque se você pega um hábito jovem, ele vai segurar o jogo no cartão amarelo. A sequência de cartão, ele deu cartão amarelo no meu centroavante, porque o meu centroavante reclamou da falta. O cara ajustou 4 vezes no Anselmo, ele não deu falta, o Anselmo falou com ele tirou o Anselmo do próximo jogo. Ele deu praticamente 5 cartões amarelos no primeiro tempo, 4 ou 5 cartões amarelos no primeiro tempo. E eu preocupei muito. Agora, o segundo tempo, nós matamos com a principal jogada deles, que é essas bolas, essas ligações diretas. Eles perderam um pouco o fôlego também, e nós começamos a articular. Não falo para vocês que foi brilhante tecnicamente as substituições, mas rendeu aquilo que eu queria, né? Rendeu aquilo que nós precisávamos. Eu acho que foi um jogo totalmente competitivo, não é isso? As chuvas nos últimos dias deixou o campo pesado, e esse campo aqui é um campo sensacional de bom. Para mim é um dos melhores campos que tem na série. E a gente teve que adaptar. Adaptamos, sabíamos que o chute de média e curta distância podia nos ajudar, e nesse ponto nos ajudou. Eu estou muito feliz porque esse grupo, essa semana, passou sob uma cobrança muito grande, inclusive minha. Eu não posso tapar o sol com a peneira, né? É a vida do clube. Então, eu acho que o grupo reagiu bem sob pressão. Mas quem está no futebol tem que ter a pressão como oportunidade de fazer. E eles tiveram a oportunidade, fizeram, tem nada decidido. O resultado da Ponte foi importante para nós, não é isso? A Ponte perder, mas nós temos o Goiás sonhando na próxima rodada, sonhando com alguma coisa, a não ser que o Mirassol vença, aí já vai diminuindo esse sonho deles. E a gente espera a casa cheia, dentro de casa, porque lá temos torcida. E nós vamos precisar de todos. Perdi jogadores importantes. Só para você ter uma ideia, eu pedi 3 jogadores de cartão amarelo. Então, por isso que eu preocupei, né? O Anselmo Ramon tomou cartão amarelo no primeiro tempo, porque reclamou de uma falta que houve essa falta. Então, esquecer tudo isso, lembrar do Goiás e realmente curtir um pouco essa vitória, hoje somente, porque amanhã a vida continua.
Roberto Rivelino, da 97 FM, Arapiraca. Professor Hélio, boa noite. Foi uma importantíssima vitória do CRB, deixando a zona de rebaixamento, dependendo agora só de suas próprias forças para se manter na Série B. Qual será a tônica agora para os próximos, principalmente com alguns jogadores suspensos? Olha, eu não reclamo de jogador suspenso, não. Eu não reclamo de perder jogador, não. Hoje quem resolveu o nosso problema foi quem ajudou a resolver os nossos problemas foram os companheiros que entraram. Getúlio vai começar o próximo jogo. Quer dizer, o Getúlio hoje foi decisivo, né? Então a gente não pode lamentar, não é momento de lamentação. Eu estava vendo hoje um time que está chegando, perdeu praticamente 3 jogadores nos primeiros 45 minutos de uma decisão que foi o Sport. É um momento de muita perda, tanto na parte de cartões amarelos, principalmente se encontra um ato como esse, com 41 anos de idade, não conseguiu segurar o jogo sem cartões amarelos, né? Então, tem que lamentar não. Eu não tenho o Cleito, não tenho o Rian, não tenho o Anselmo. Fazer o quê? Eu vou ter Matheus ou Formiga, eu vou ter o Getúlio, e eu vou ter, naturalmente, até mesmo alguém no Sub-23. Daqui a pouco o Rodriguinho vem para esse jogo, daqui a pouco eu tenho também o próprio Baratinha. Então, nós temos que solucionar o problema, mas não vai ser problema. Pode ter certeza que não vai ser problema. Marcelo Rocha, Timácio da Gazeta. Hélio, quanta dificuldade para finalizar o seu time? Por quê? Agora só ficam batendo nessa condição de definir. Porque tem um adversário. Eu acho que nós tivemos num jogo fora de casa, até um número alto de situações de gol. Olha a defesa que o goleiro fez no jogo, na bola do Labandeira, né? Olha outras situações. Eu acho que fizemos 2-1. É o segundo jogo fora de casa, que é isso que tem que ser colocado. É o segundo jogo fora de casa, sob o meu comando, que nós revertemos quadro dentro do jogo. No Brusque também nós começamos perdendo. Hoje nós começamos perdendo. Então eu vou mais a enaltecer. Nós temos 3 jogos. Você entende? Se nós fizermos 3 gols, 1 em cada jogo, e não tomar nenhum, eu estou feliz da vida. Depois o clube vai trabalhar o que pode ser melhor para formar a formação do grupo para a temporada que vem. Hélio, pouco depois do gol de empate do CRB, eu te vi conversando com o Chay ali. Essa conversa foi justamente para ajustar esse posicionamento no meio de campo, de volante, que você comentou que, na sua opinião, ele teria perdido a função. E uma outra também, pouco antes, na verdade, do jogo acabar, o Rian estava ajoelhado ali, ele estava desabafando um pouco com a gente, dizendo que futebol é muito, muito louco, né? Porque perde ocasião com família, perde, enfim, diversas outras vivências assim para viver momentos como esse de vitória fora de casa, é importante. Eu queria que você falasse não só dessa questão da conversa, né, de posicionamento, mas também o quanto que essa vitória tira um peso das costas de vocês. Olha, vocês imaginam bem o que esse grupo do Ituano está passando no ano. Então você imagina bem a pressão, você imagina bem esses rapazes, muitos jovens. Tem o Ituano, estou citando o Ituano, porque o Ituano tem jogador de futebol que acho que tem 6 meses que começou a jogar bola, como é o caso do Leozinho, começou a jogar futebol. Então a pressão é muito grande, em todos. O jogador de futebol brasileiro não tem um direito, que é perder jogo. Você entende? Não tem esse direito. A imprensa não deixa, a torcida não deixa. Você perde o jogo, você é massacrado, você é o pior do mundo. Aí você ganha um jogo, você entende? Eu vi um jogador nesse fim de semana que tem há 8 meses, mais de um ano que ele não joga bola. Ele fez 2 gols. Ele é o maior jogador do mundo. Quer dizer, o céu e o inferno está muito próximo e não tem condições de jogadores suportar isso. Os jogadores de primeira linha do futebol mundial, fala-se hoje muito dos problemas mentais. Eu vi um jogador do Manchester City, aquele canhoto da seleção lá, muito bom jogador da seleção inglesa, fugiu o nome. Ele falando que ele chegou esse ano para começar a temporada no Manchester City, e o clube falou para ele, olha, nós vamos usar você, o Guardiola, nós só vamos ter você daqui 3 meses. Foden. Ele falou, eu acabei a temporada morto, eu não tinha condições nenhuma de fazer nada. Eu estou atrasado nos movimentos, eu estou atrasado na minha condição física. Você imagina, nós estamos falando do Foden. Vocês imaginam bem os jogadores desse nível que nós trabalhamos. Então a capacidade mental de um grupo de jogadores no Brasil é muito forte. Esses meninos estão competindo desde janeiro. Desde janeiro que esses jogadores estão competindo. Então nós estamos no mês de novembro
e decidindo a vida das instituições. Então as pessoas têm que entender um pouco disso também, sabe? Então a cobrança, ela é muito grande. E como acontece essa cobrança? Chega nos torcedores, aí vira violência. Eu imagino bem o que aconteceu, por exemplo, eu trabalho, sei, já trabalhei lá, eu imagino bem o que aconteceu na Ponte Preta hoje, depois dessa derrota dentro de casa. Você está entendendo? Então, poxa, é desumano. É desumano. Só que as pessoas que julgam os profissionais de futebol acham que a gente ganha muito bem. Ah, não, ganha bem, ganha muito. É 1% a 2% que ganha muito. Jogador como o nosso aqui e do Ituano são operários da bola. Eles são operários da bola. Daqui a pouco termina a carreira, não tem condições de ter um imóvel quitado. Porque é assim. Agora, a cobrança é muito grande. Eu tenho que fazer cobrança. Eu tenho que criar uma situação interna. Eu não posso abrir mão disso pela função que eu tenho. Mas que não é fácil para esses atletas hoje trabalhar do jeito que é no Brasil. Eu não gosto disso. Mas é aqui que a gente trabalha, é aqui que nós somos profissionais do futebol, nós temos que seguir em frente. Guilherme Nobre, da Gazeta Web. Boa noite, professor. Por que o Formiga não foi relacionado hoje? Uma opção minha. Opção minha. Não tem essa questão por que não foi. Daqui a pouco ele vai ser relacionado no próximo jogo. O Baratinha também não foi relacionado. Você entende? Deve ter... Não, só os dois. Nós ficamos só com os dois. Os outros não tinham condições. Machucado e com cartão amarelo. É uma opção. Eu tinha o Matheus que podia fazer. E eu trouxe 2 zagueiros com um zagueiro também que podia fazer. O garoto, o Alisson, né? Dalisson. O Dalisson faz também a lateral esquerda. Então eu pensei dessa forma e deixei o Formiga e procurei e trouxe 2 zagueiros. Encerrando com a pergunta de Iverson Fernandes, da Rádio CBN. Hélio, hoje era um jogo para o CRB vencer, não importava da forma que fosse. Como é que foi a conversa do Hélio na pré-eleção desse jogo? Olha, eu comecei a minha pré-eleção hoje pedindo para eles fazer uma reflexão e lembrar do primeiro dia de trabalho nos seus clubes. Aqueles do CRB, lembrasse. Aqueles de outros times, lembrasse. De um ano duro, de um ano o CRB é o time da série que mais jogou. É o time da série que mais jogou. Eu estou com um jogador aí com 5.000 minutos de jogo na temporada, o Anselmo com 36 anos de idade. Então, eu falei para eles, vamos fazer uma reflexão, vamos lembrar do preço que nós pagamos para estar aqui até agora. Um preço muito alto. E vamos lembrar que nós não podemos abrir mão dessa oportunidade. Hoje nós temos literalmente 20 dias para terminar a temporada. Então eu criei uma situação deles fazerem reflexão, deles sentirem valorizados, mas eles sentirem também que para a gente conseguir o que nós precisamos conseguir, nós temos que pagar um preço muito alto. E começamos a pagar hoje. Então eu trabalhei muito esse lado emocional do grupo, a valorização do trabalho deles desde o primeiro dia de treino, a valorização do trabalho deles numa temporada desgastante, mas nós precisamos mais dele. Eu falei para eles, sejam vocês, tenham liberdade para fazer. Agora, pela nossa necessidade, terminei mais ou menos assim, pela nossa necessidade, nós temos que ter coragem. Porque pela necessidade nós temos que ter coragem. E essa coragem, ela foi colocada em prática hoje, como ela tem sido colocada. Eles passaram uma semana difícil, porque mesmo com todas essas coisas que eu falo, de cobrança, de dificuldade deles, a minha cobrança essa semana foi muito pesada, porque eu tinha que tomar algumas deliberações, não técnicas de escalação, mas de comportamento. Né? Porque daqui a pouco você não ganha um jogo só na técnica, você ganha um jogo no comportamento. O que é? Você tem um comportamento na atitude, nas ações, porque não adianta num jogo como esse eu querer que meu time seja infinitamente bom tecnicamente. O jogo não propiciou isso. Nós jogamos de acordo com as condições do jogo. E eles foram sim, fortes, mas eu sei que essa pressão externa, ela acaba trazendo um pouco de transtorno para as ações serem mais livres, mais à vontade, mas faz parte.
Tá aí então o técnico Hélio dos Anjos falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Agora o CRB se prepara para a partida contra o Goiás. O jogo acontece no próximo sábado às 5 da tarde aqui na capital alagoana. Como já falei, CRB sem peças importantes para este compromisso. Não terá Rian na lateral esquerda, não terá também Anselmo Ramon no setor de ataque, receberam o terceiro cartão amarelo. Vale lembrar que a equipe precisa melhorar muito para poder vencer a equipe do Goiás, que vem ainda fazendo uma boa Série B do Campeonato Brasileiro e ainda com a pitada de esperança de conquistar o acesso para a primeira divisão da próxima temporada. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, de compartilhar o link com outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.